aí, Curitibinhas! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Vamos lá? So, how are you today? It's okay? Everything is okay? Muito bem. Eu sou a professora Janaína, Teacher Jana, ok? E a gente está aqui para mais uma aula. Muito bem. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as horas, about the hours. Vocês lembram que a gente viu um pouquinho como que a gente vai lá olhar no relógio, dividir o tempo e calcular? Existem diferentes maneiras de fazer isso ao redor do mundo, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o vocabulário especificamente, para a gente recordar, fixar bem esse vocabulário. E quanto mais a gente repetir, mais a gente praticar atividades, mais a gente vai lembrar, certo? E é muito importante que nesse momento você sempre recorde, né? Fique revisitando o que você aprendeu e tente também exercitar, né? Falar com as pessoas aí na sua casa, né? Com seus familiares ou com seus amigos. Não só durante o momento que você está assistindo a aula, mas também em outros momentos. E tentar fazer algumas conexões com coisas que você também vê aí, né? Na televisão, na internet ou em alguns lugares que você for que tenha a possibilidade aí de você ver alguma coisa em inglês que você faça conexão com o que você está aprendendo, ok? É muito importante para a gente poder fixar esse conteúdo. Quanto mais a gente vê, quanto mais a gente revisitar aquilo que a gente aprendeu, mais a gente consegue guardar isso pra gente para sempre, certo? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre as formas de falar, ler e escrever as horas em inglês, certo? Mais do que só a gente falar, a gente também vai aprender um pouquinho, né? Como que a gente lê essas horas e como que a gente pode escrever elas também, ok? Vamos lá então? Olha só. Como que nós vamos, então, perguntar as horas em inglês, certo? Às vezes a gente está lá com um tempo curto, atrasado, ou está na aula e quer saber como é que a gente fala, né, as horas em inglês. Então tá aí, eu vou colocar algumas possibilidades para você. E a gente pode usar as seguintes expressões. A gente sempre, né, com gentileza, quando a gente vai falar com as pessoas, né, a gente sempre vai lembrar das magic words e aqui a gente vai usar sempre o please. Please, que significa por favor, ok? Então, quando você for falar com alguém, pedir informação para alguém em inglês, mas em português a gente geralmente faz isso também, né? A gente fala por favor, né? Com licença. Aqui é a mesma coisa. Please, what time is it? Né? Que horas são? What time is it? Can you repeat with me? What time is it? Very good. Muito bem. Olha lá. E eu também posso falar what is the time? What is the time? Can you repeat? Very good. Ou, have you got the time? Have you got the time? So, can you repeat? Have you got the time? Muito bem. Mais uma forma, mais uma expressão, né? Please, do you have the time? Ok? Do you have the time? So, can you repeat? Do you have the time? Muito bem. Mais uma última lá, ó. Could you tell me the time? Né? Sempre lembrando. Please, could you tell me the time? Ok? So, can you repeat? Could you tell me the time? Very good. E, claro, não adianta só a gente fazer a pergunta, né? E se não estiver atento à resposta, porque se a gente está perguntando alguma coisa, vai vir uma resposta. Então, nós também temos que aprender a escutar e entender o que as pessoas estão falando para a gente saber a hora exata, né? Para a gente não se confundir, certo? Uma coisa muito importante quando nós estamos vendo as horas, por exemplo, é a gente usar a expressão o'clock, certo? Essa expressão vem do uso que existia antigamente, que era off the clock. Mas aí ela foi perdendo essa extensão, né? E foi se transformando, só foi reduzindo, sendo abreviada para o'clock, ok? Então, ela vem para indicar as horas exatas, né? Quando a gente está falando só de horas, a gente vai falar com o'clock, ok? A gente não vai usar, então, outra terminação. A gente vai usar sempre o'clock, ok? So, can you repeat? O'clock. Very good. One more time. O'clock. Very good. E você sabe o que quer dizer? O clock, in English, é o relógio, né? Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando, já vai relembrando também de alguns significados aí do vocabulário que clock é relógio. Então, quando eu estiver falando ou você escutar esse som,
você já vai saber que está falando sobre o relógio, certo? E então vamos tentar ver aqui se a gente consegue ver quais são as horas. Olha lá. What time is it? Lembrando sempre, lembram das aulas que a gente aprendeu a ver as horas quando a gente estava trabalhando lá em matemática, né? Sempre o ponteiro menor sempre vai indicar as horas e o ponteiro maior sempre vai indicar os minutos, certo? So, what time is it? Olha lá aquele relógio. Que horas você acha que está marcando lá? Olha só. It's 3 o'clock, né? São 3 horas. It's 3 o'clock. So, can you repeat? It's 3 o'clock. Very good. Lembrando do 3, né? Nós colocamos ali a língua no meio dos dentes porque tem o TH na palavrinha, certo? Vamos para mais uma? Olha lá. E agora? What time is it? Perceberam que o relógio mudou? Ele continua o mesmo formatinho, mas mudou a hora, certo? So, what time is it? Você pode me dizer lá que horas são? Vamos ver? Olha lá. It's 9 o'clock, ok? It's 9 o'clock. So, can you repeat? It's 9 o'clock. Very good. Muito bem. Agora, então, a gente já vai fazer uma atividade. Estão preparados? Olha só, eu vou colocar aqui para vocês um relógio e eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem aí, olharem e tentarem responder. What time is it? What time is it? E já eu volto com a resposta. E aí, conseguiu? Eu sei que a gente às vezes fica com dificuldade até no português, né, para olhar o relógio às vezes, mas é sempre bom lembrar que o ponteiro pequeno são das horas e o ponteiro maior dos minutos. Aí facilita um pouquinho mais, certo? E aí, conseguiu? Olha só a resposta. It's 10 o'clock, ok? 10 horas. So, can you repeat? It's 10 o'clock. Muito bem, é hora cheia, então a gente vai usar o'clock, ok? Vamos para mais um? Olha lá. What time is it? Pensa aí um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta para ver se você acertou ou não. E aí, conseguiu adivinhar? Agora, com as dicas que eu dei no outro, ficou mais fácil, né? Olha lá, vamos ver a resposta então? It's 11 o'clock. 11 horas, né? São 11 horas, ok? So, can you repeat? It's 11 o'clock. Very good. Vamos para mais um? Olha lá. What time is it? Pensa um pouquinho e já já eu volto para discutir.
E aí, essa daí ficou mais fácil, né? Eu sei que cada vez quando a gente vai treinando, cada vez fica mais fácil, né? Vamos para a resposta então? Olha lá. It's 8 o'clock, ok? 8 o'clock. 8 horas, certo? So can you repeat? It's 8 o'clock. Very good. Muito bem. Muito bem, mas para ver se você realmente está craque aí nessa questão de ver as horas, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que na verdade ele é um jogo, é um vídeo-jogo, tá? Que vocês vão tentar adivinhar. Ele dá as respostinhas ali, 3 respostas, e aí você vai tentar ver qual é a resposta certa a partir do ponteiro do relógio, ok? Vamos ver o vídeo então? What time is it? E já já a gente volta. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it?
What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it?
E aí, conseguiu acertar as horas? Esse é um joguinho legal, né? Porque apesar dele ter bastante horas pra gente ver, mas quanto mais a gente treina o olhar, mais a gente consegue acertar, né? Eu acho bem bacana pra gente poder fixar bem aí o conteúdo. Muito bem, então agora a gente estava falando sobre as horas cheias, né? Vamos falar um pouquinho sobre as horas que não são, quando nós temos alguns minutos aí no meio. Então, no inglês, a gente usa uma expressão chamada past, ok? A expressão past é usada para indicar os minutos antes do 30, ok? Então, quando eu tenho lá, digamos, 5:15, 5:20, a gente vai usar essa expressão. E eu vou explicar para vocês agora como que a gente faz, ok? Olha lá, então. Se eu tenho a hora 6:20, por exemplo, eu posso falar normalmente it is 6:20, ok? 6:20, 6:20. Or eu posso usar a expressão past. It is 20 past 6. Então já passou 20 minutos das 6 horas, ok? It's 20 past 6, ok? So can you repeat with me? It's 20 past 6. Muito bem. Olha lá o outro caso, né? 8:10. It is 8:10. It is 8:10, né? Ou eu posso falar com a expressão past. It is 10 past 8, né? Já passaram-se 10 minutos das 8, ok? So can you repeat? It's 10 past 8. Muito bem, very good. Vamos ver se você pegou mesmo isso? Olha só, eu trouxe aqui mais uma atividade para a gente fazer. Eu vou deixar ali a hora e você vai tentar transformar com a expressão past, ok? Vamos para o primeiro? It's 7:40, ok? It's 7:40. Como que eu usaria a expressão past? Eu vou dar um tempinho para ver se você consegue pensar aí e já já eu volto para discutir com você. Muito bem, e aí, conseguiu? Vamos ver a resposta? Olha lá. It's 40 past 7, ok? It's 40 past 7. Então, já se passaram 40 minutos das 7 horas, ok? Muito bem, vamos ver agora se você consegue fazer o outro direitinho. It's 10:20. It's 10:20. Or, usa lá a expressão past e já já eu volto pra gente corrigir. E aí, conseguiu? Pela outra, a gente já consegue fazer mais rápido essa daí, né? Vamos ver se você acertou? Olha lá. It's 20 past 10, ok? It's 20 past 10, que é passado dos 20 minutos das 10, né? Já passaram-se 20 minutos depois das 10 horas. So, can you repeat? It's 20 past 10. Muito bem. Vamos ver mais uma? Olha lá. Quero ver se agora você consegue bem rapidinho. It's 11:30 or
It's 11:30. Or, usa aí a expressão past, que eu quero ver se você vai conseguir. Já já eu volto. E aí, conseguiu? Vamos corrigir? Olha lá. It's 30 past 11. It's 30 past 11, ok? Então, já se passaram 30 minutos das 11 horas, ok? Esse é muito importante também, né? Porque às vezes a pessoa vai falar a hora pra você e aí ela fala e você tem que ficar pensando aí no que será que ela falou? O que significa esse past, né? É bom ficar atento, certo? Muito bem. Por falar nisso, por falar em ficar atento, olha lá. Pay attention, ok? Pay attention, preste atenção. A gente utiliza as expressões AM and PM para indicar quando o horário em inglês ocorre antes ou depois do meio-dia, certo? Então, quando você vê escrito lá AM, quer dizer antes do meio-dia. E se tiver escrito PM, significa depois do meio-dia. Muitas vezes tem muitos aparelhos eletrônicos, né, os celulares, ou às vezes na internet a gente vê muito escrito isso, né? Tem um horário, como tem ali na figura, e tem escrito do lado ou AM ou PM, né? Principalmente às vezes para colocar o alarme, às vezes tem essa diferença. Então é bom a gente saber, para saber se a gente está falando no horário, que é o horário antes do meio-dia ou depois do meio-dia, certo? Eu vou dar uns exemplos aqui para você poder ver. Olha lá. 9 a.m., ok? É 9 antes do meio-dia, porque não existe essa diferença, né? A gente não vai até as 24 horas no inglês, a gente só vai usar até as 12 horas. Então, ou é AM ou PM. E, então, a gente poderia colocar It's 9 o'clock in the morning, ok? So, it's 9 o'clock in the morning. Quer dizer que são 9 horas da manhã. E no outro caso, 10 p.m. 10 p.m. que quer dizer It's 10 o'clock in the evening, ok? Quando a gente está falando do horário que já passou do meio-dia, que é depois do meio-dia, ok? Muito bem! Eu espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho mais sobre como a gente vê as horas, né? Como a gente pode perguntar sobre as horas. E como eu falei no início, é importante que a gente sempre revisite, né, esse tipo de vocabulário para a gente não esquecer. Tem coisas, às vezes, que a gente pensa que só vai usar quando está falando inglês em outro país, mas, na verdade, tem coisas aí que a gente utiliza no nosso dia a dia e, às vezes, nem imaginava, né? Que é essa questão, por exemplo, do AM e do PM, certo? Quanto mais você explicar isso para os seus familiares, quanto mais você explicar isso para os seus amigos e conversar, né? E tentar fazer algumas conexões quando você estiver vendo isso, mais você vai fixar esses vocabulários, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, nós já estamos terminando e eu vejo vocês na próxima. See you next class, ok? Bye, bye!